Olá, criptomaníacos! Estamos pobres de novo. E o risco é o Arthur do Mamãe Falei ficar sabendo disso, hein? O dólar vem sendo usado como arma militar pelos Estados Unidos. Então, outros países que tinham reserva em dólar, como a Rússia, por exemplo, começam a questionar o dólar como moeda de reserva. A Rússia perdeu acesso às suas reservas internacionais. E nesse contexto, onde o dólar é uma arma, as coisas se tornam um pouco mais arriscadas e o risco acaba abalando a confiança do mercado, assim como essas próprias barreiras, sanções que estão acontecendo com a Rússia também acabam impactando nas ações e em outros ativos como o próprio Bitcoin e criptomoedas que sofreram uma forte queda a partir de ontem. No vídeo de hoje vamos analisar todo esse contexto e principalmente os gráficos. Será que realmente estamos indo para o buraco ou a coisa não é tão feia quanto parece? Logo após a vinheta. Antes de entrar no gráfico, eu quero pedir para vocês uma participação especial. Por quê? Bom, eu sempre falo para vocês que é importante a gente conseguir comprar e vender Bitcoin sem informar nossos dados, sem passar nossa identidade para alguma empresa ou para o governo. E a melhor forma de fazer isso é utilizando o que a gente chama de P2P, ou seja, uma transação de pessoa diretamente para outra pessoa sem intermediários. Com a chegada da Bitfinex no Brasil, eles estão querendo entender melhor o que vocês procuram dentro de uma corretora e dentro de um serviço P2P. E por isso eles forneceram esse formulário que vai estar aí, está na tela e está na descrição, para vocês preencherem. Preencham lá com aquilo que é mais importante para vocês num serviço de compra e venda de criptomoedas, num serviço P2P. Se vocês tiverem a possibilidade de usar um serviço P2P, o que vocês valorizam? Com base nisso, a Bitfinex pode trazer aqui melhorias, implementar melhorias no Brasil, trazendo algo novo, algo que melhore a nossa privacidade e a nossa operação na compra e venda de criptomoedas. Então eu peço o favor de vocês gastarem 2 minutos do tempo de vocês e preencherem o formulário que está aqui na descrição. E aproveitando que vocês vão aqui embaixo na descrição, aproveitem para votar na Criptomaníacos como melhor influenciador de 2022 na Crypto Awards 2022. Esse prêmio que é bem importante, eu quero ter esse busto do Vitalik Buterin da Ethereum aqui atrás e eu conto com vocês. Se esse canal ajudou você algum dia na sua vida, por favor, deixe o seu voto. Isso não vai levar 30 segundos e também não custa nada para vocês. Eu deixo aqui desde já o meu muito obrigado a todo mundo. Eu vou começar com essa notícia que saiu ontem. Bitcoin retorna para testar 40 mil dólares à medida que fatores macro se acumulam para esmagar os touros do Bitcoin. E que fatores macros são esses que estão acontecendo? Na verdade, o preço caiu até abaixo dos 40 mil dólares. Bom, estava tendo uma recuperação de preço e houve aquele incêndio numa usina nuclear da Ucrânia. Então as pessoas ficaram mais preocupadas, porque agora a gente está falando de energia nuclear, de vazamento nuclear, possíveis impactos maiores, ou talvez até mesmo uma guerra nuclear. Algumas pessoas começam a ter esse medo com o agravamento ali da guerra. E aí aqui a matéria fala, começou a entrevistar pessoas envolvidas no mercado, comentaristas de mercado, e a frase foi: os investidores estão virando as costas para a Europa à medida que o risco de estagflação, ou seja, uma inflação estagnada, constante, permanente, devido à queda de produtividade, aumenta. Isso significa que o retorno da Europa falhou mais uma vez. Aquela ideia de que não, a Europa já está se recuperando, agora tudo voltou ao normal. Morreu porque a inflação está em níveis altíssimos, muito devido à queda na produção. A Rússia agora também não consegue mais fornecer com a mesma facilidade as suas commodities para outros países. Isso vai gerar um impacto no preço. Na Europa, commodities, como por exemplo o preço do gás, estão atingindo novas máximas. A inflação italiana subiu para um recorde pelo terceiro mês consecutivo, já está em 6,2% em fevereiro. E aí, alguns analistas aqui voltados para as criptomoedas, como o CryptoEd, por exemplo, tinha dito que se estivéssemos acima de 42 mil dólares, para ele seria uma tendência de alta, e abaixo de 40 mil dólares, uma tendência de baixa. E a gente está justamente abaixo dos 40 mil dólares. Estamos nesse momento nos 39 mil dólares. Então,
Em teoria, para esse analista, a gente já está numa tendência de baixa e a coisa pode ficar mais feia, né? Esse é o receio de vocês. Pô, será que eu devo me livrar do Bitcoin? E é por isso que eu vou trazer alguns gráficos para a gente analisar a situação da principal criptomoeda nesse momento. Está aqui esse gráfico inicialmente para a gente analisar tendências. E como a gente analisa tendências? A gente só muda uma tendência quando ela é substituída por uma tendência oposta. A gente não deve ser precipitado. E será que já aconteceu essa substituição da tendência de alta por uma tendência de baixa? Como vocês podem ver nesse meu gráfico aqui, é evidente quando isso acontece. Notem aqui no início, né, a gente está aqui em 2017 no caso, subida de preço, gerando essa tendência de alta na cor branca, essa linha aqui, né, então vai encostando e subindo, até que chega um momento aqui onde o preço cai e rompe essa linha branca para baixo. Temos, portanto, uma substituição da tendência de alta por uma oposta, ou seja, por uma tendência de baixa, que aí é formada por essa linha vermelha, ou seja, os topos cada vez mais baixos e a gente vai caindo, vai tendo uma queda de preço. Até que em algum momento lá na frente, em 2019, a gente rompe essa tendência de baixa, rompe essa linha vermelha, passa para cima dela e inicia-se uma tendência de alta, porque aconteceu o que a gente chama de substituição de uma tendência por outra. Isso vai acontecendo direto, vocês podem ver. Tendência de alta, depois substituição por tendência de baixa, e aí inicia-se uma tendência de alta em 2020, nesse momento laranja aqui, que é o momento onde o preço rompe a linha vermelha da tendência de baixa. A partir daí, geramos essa linha branca que é a tendência de alta. Então o preço sobe, volta para essa linha branca, sobe e tal. E nesse momento aqui, marcado, destacado na cor verde para vocês, fica evidente que esse rompimento, essa mudança de tendência ainda não aconteceu. O preço aqui ao redor dos 39 mil dólares, como a gente está agora, não rompeu para baixo dessa linha branca da nossa tendência de alta. Então, ainda não podemos falar que mudamos de uma tendência de alta para uma tendência de baixa. Apesar disso, é um momento de decisão, como vocês podem notar, porque o preço está muito próximo a essa linha branca. Se usarmos outros indicadores, vocês vão perceber que eles já dão sinais de esgotamento e de possível virada de tendência, como, por exemplo, nesse outro gráfico semanal aqui, onde existe uma linha verde, um indicador verde, que é a média móvel de 40 semanas. E ela serve muito bem para ilustrar para a gente quando estamos no momento de alta ou no momento de baixa. Notem aqui, por exemplo, na alta que a gente teve até o final de 2017, até os 20 mil dólares, como em todo momento após o rompimento para cima dessa linha verde, ficamos num ciclo de alta. O preço sobe e desce, mas sempre acima da linha verde. Quando acontece o rompimento dessa média móvel de 40 semanas, inverte-se essa tendência. A partir daqui, entramos numa tendência de baixa. O preço caiu, caiu, caiu. Quando rompe aqui em 2019 para cima da linha verde, entramos em mais um mini ciclo de alta, né? O preço sobe aqui da região dos 4 mil dólares até os 13 mil dólares, então você aproveitaria toda essa subida. Quando isso rompe para baixo, hora de sair. Por quê? Porque vai afundar, como afundou aqui em março de 2020, voltando até a região dos 3 mil dólares. Rompeu aqui para cima, hora de entrar. Por quê? Porque o preço vai subir. Então olha como é um indicador interessante, né? E aí subiu, foi lá quando voltou para cá, ok, até esse momento, né? Fazendo como suporte, rompeu nesse momento, ou seja, indicando para a gente, opa, mercado está negativo, mas olhem que recuperação rápida, né? Em questão aqui de 3 semanas, nós já voltamos para cima da linha verde mais uma vez, indicando que volte para o mercado, tá? Foi um falso rompimento. E aí, legal, foi até a alta histórica. Só que aqui, como vocês podem notar, nesse período aqui, mais precisamente em dezembro de 2021, esse indicador sinaliza para a gente hora de sair do mercado. Rompeu para baixo da média móvel de 40 semanas. Preço desaba e agora, recentemente, ele testou a linha verde como resistência por algumas semanas em sequência. No caso, 3 semanas, nas últimas 4 semanas, testamos a resistência desse indicador, da média móvel de 40 semanas, e não conseguiu romper. Então, por isso que a gente vê esse recuo forte, ou seja, essa região está muito complicada da gente passar. E pior, ao contrário do que aconteceu aqui atrás, onde em 3 ou 4 semanas o preço voltou para cima da linha verde, a gente está consolidando mais tempo abaixo dela, o que pode sim indicar que a coisa vai ficar feia e que pode ter uma reversão de tendência. Ainda não mudamos de tendência de alta para tendência de baixa, mas isso está cada vez mais próximo, segundo esse indicador aqui.
Para facilitar a vida de vocês, eu vou trazer o gráfico diário, que é um gráfico mais próximo e, portanto, ajuda a gente a tomar essa decisão no curto prazo. Primeiro vai ter essa bagunça aqui, ó, parece aquele gráfico, aquele quadro do Teoria da Conspiração, aquele cara fumando, cheio de coisa atrás, coisa pendurada. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Então, para facilitar, eu vou tirar algumas informações aqui, depois eu trago elas de volta. Tá, vou começar primeiro por isso aqui. Notem como, no momento aqui mais próximo, a gente está tendo essa formação desse triângulo aqui ascendente, né? Onde o preço está encontrando uma resistência nessa linha branca no topo. É uma linha branca que está nos 45 mil dólares, tá? Então, 45 mil é uma resistência, o preço não consegue ultrapassar. Tentou uma, tentou duas, tentou três, tentou quatro e sempre caiu. Mas ele está formando fundos ascendentes, fundos mais altos. Então, encontrou um fundo aqui, o segundo fundo já foi aqui, e o terceiro fundo, em teoria, teria que ser um ponto mais alto. Essa formação ela é interessante. A gente, pouco a pouco, vai subindo nessa estrutura e nossa ideia é romper para cima. Rompendo o topo dessa estrutura, daria uma disparada de preço. Se romper por baixo, aí é negativo, porque o preço deve desabar até o fundo desse canal verde, lá na região dos 33 mil dólares. Agora, vocês vão notar aqui que a resistência que o Bitcoin encontrou coincide também com esta linha na cor roxa aqui. Que linha roxa é essa? Essa é a média móvel de 100 dias. Quando o Bitcoin encontrou esse fundo, rompeu a linha amarela, que é a média móvel de 50 dias, isso dá uma indicação positiva para o mercado. E onde ele vai? Ele vai testar a próxima grande média móvel dos 100 dias. Não consegue romper, e aí isso é um sinal negativo para o mercado e o preço desaba, e nesse momento até rompe para baixo, mais uma vez, a média móvel de 50, tendendo a pegar no fundo desse triângulo aqui ao redor dos 38 mil dólares. E esses dois indicadores que eu mostrei para vocês, a linha amarela, que é a média móvel de 50, e a linha roxa, que é a média móvel de 100, eles servem também para indicar essa virada de mercado. Mercado positivo para o mercado negativo ou mercado negativo para o mercado positivo. Então eu mostrei para vocês quando essa virada acontece nesses círculos vermelhos, que indica entrada no mercado negativo, e nos círculos verdes, que indica entrada no mercado positivo. E eu trouxe isso desde aqui, ó, desde o primeiro momento após aquela queda em março de 2020, né? Então, quer dizer, a gente chegou naqueles 3 mil dólares e a partir dali começa esse ciclo de alta que a gente viu até agora. E olha só o que levou, né? O primeiro fator que levou a gente a ter uma virada de chave foi justamente a linha amarela, a média móvel de 50, cortando para cima da média móvel de 100, tá? Então foi essa mudança aqui. Isso aqui indica para a gente, opa, o jogo virou, vamos entrar no mercado. Por quê? Média móvel de 50 é uma média móvel que pega os últimos 50 dias. É uma média rápida, comparada à média de 100, que pega os últimos 100 dias. Se ela consegue ir para cima da média móvel de 100, significa que no curto prazo, nos dias mais próximos, o Bitcoin está com uma tendência mais forte de subida do que no longo prazo, do que nos 100 últimos dias. E isso é positivo, ou seja, nesse momento mais próximo, o Bitcoin está com mais força. Isso indica que o mercado está apontando para cima. Então, na hora que acontece esse cruzamento aqui, é um cruzamento positivo e indica para a gente a entrada no mercado. A partir desse momento, a linha rosa, a linha roxa, se torna suporte, como vocês podem notar nesta seta verde aqui. O preço vai, sobe, desce, mas ele sempre encontra um suporte aqui na nossa linha roxa, tá? Isso é importante vocês notarem. Olha só, o preço vai subindo, vai respeitando a linha roxa, como vocês podem ver também nessa seta verde aqui, como suporte, até que, olha o que acontece nesse círculo vermelho. A linha amarela cruza para baixo da linha roxa. Aí é o contrário. No momento mais próximo, no curto prazo, a tendência do Bitcoin está para baixo, está mais fraca do que no longo prazo, nos 100 dias. Portanto, virou. Aqui você deveria falar o quê? Tchau, sair fora, não vou ficar no Bitcoin. E acontece justamente isso aqui, desaba o preço até a parte de baixo do canal, tá? E notem que aí ele não respeita mais a linha roxa, obviamente. A linha roxa deixa de ser um suporte. Ela se torna, ao contrário, uma resistência. Olha a subida de preço que acontece aqui em julho de 2021, bate aqui na região da linha roxa e cai, desaba. Ela é uma resistência. Na segunda vez, ela consegue romper. Isso aqui gera o quê?
um outro cruzamento positivo, ou seja, a linha amarela volta a cruzar para cima da linha roxa. Momento de quê? De voltar para o mercado. Momento positivo e o preço dispara a partir daí. Encontrando a linha roxa, mais uma vez, como acontece, né, após esse cruzamento, suporte. Olha a seta verde aqui. A linha roxa se torna um suporte. Média móvel de 100 se torna um suporte. Vai lá, pega a alta histórica, ela cai, ela rompe a linha amarela, tudo bem. Em teoria, a gente deveria esperar o quê? Linha roxa servindo como suporte, e ela serve aqui, ó, olha só, nesse momento, ok? Ela serve como suporte, como serviu aqui, mas na segunda tentativa para baixo, ela rompe o suporte. Ela rompe a média móvel de 100 para baixo, e olha aqui o que acontece, marcado em vermelho. Cruza para baixo da linha roxa. Isso é negativo, hora de sair do mercado. E que ótimo aviso, né? Porque, olha só, o preço desaba até o fundo mais uma vez. E aqui nós temos o momento atual. O que acontece? O preço volta a subir, rompe a linha amarela, só que a gente precisa do quê nesse momento, né? Precisaria da linha amarela para cima da linha roxa. Ela cruzar para cima da linha roxa, isso ainda não aconteceu. Ou seja, não nos deu uma clara indicação de retorno ao mercado e de que o mercado vai dar essa disparada que acontece após o cruzamento, como aconteceu aqui também. Então, ainda não é um momento agradável para a gente, isso reforça essa rejeição que aconteceu na média móvel de 100 e que a gente deve aguardar mais tempo por esse cruzamento. Qual é o ponto positivo? Vocês podem notar que a linha roxa está caindo, ela está apontando fortemente para baixo, e a linha amarela, que estava antes apontando fortemente para baixo, começa a lateralizar. Em breve pode ter uma tendência de dar uma pequena subida. Isso vai facilitar um futuro cruzamento dessas duas linhas aqui para frente. Claro, se o preço não continuar desabando com força como aconteceu aqui. Então, em algum momento aqui para frente, a gente pode ter esse cruzamento positivo da linha amarela para cima da linha roxa, da média móvel de 50 para cima da média móvel de 100, e aí sim dar uma indicação da gente de, opa, momento de voltar para o Bitcoin, de apostar forte no Bitcoin, porque a gente vai voltar a subir. Por enquanto, tá, pessoal? Olhando para o gráfico diário, eu não estou assustado. Estamos dentro dessa estrutura, desse triângulo branco aqui. Normal bater em cima, bater embaixo, bater em cima, bater embaixo, bater em cima, bater embaixo. Enquanto tiver nessa formação, está ok. Rompeu o triângulo para baixo, fechou o dia abaixo dessa linha branca do triângulo, que nesse momento está posicionada nos 37.900, por aí é a hora de pular fora, porque deve ter uma queda até a região dos 33 mil dólares. Cuidado, tá? Porque pode romper, como rompeu aqui o pavio nesses momentos anteriores, mas não rompeu a vela. Ou seja, ao longo do dia foi para baixo da linha branca, do triângulo, mas fechou acima. Então aguardem o fechamento do dia, tá? Antes de tomar a sua decisão. Esse rompimento pode levar até o fundo do canal, como aconteceu nesse momento aqui, por exemplo, que agora está ao redor dos 33 mil dólares, tá? Enquanto a gente permanecer dentro desse canal verde, ó, essas paralelas na cor verde, normal também, porque essa estrutura vem desde 2021, desde o início de 2021. Então é uma estrutura que já está há bastante tempo, que vem sendo respeitada, e é uma estrutura que tem direção para o alto, para cima. Notem que os fundos são mais altos e os topos também mais altos. Então calma, não vamos tomar nenhuma atitude precipitada. Por enquanto não é hora de mexer em nada, mantenha o seu Bitcoin de forma conservadora, aguardando o possível cruzamento dessas duas linhas, desses dois indicadores, para a gente retomar um movimento de alta. Rompeu para baixo do canal verde, aí o bicho fica feio. Agora eu vou trazer Fibonacci, que são essas linhas vermelhas aqui, são esses níveis vermelhos, para mostrar para vocês como esse ponto, essa região dos 45 mil dólares, é uma resistência absurda, porque é uma resistência que junta ali diversos indicadores na mesma posição. Eu já mostrei para vocês o triângulo branco, né, o topo do triângulo nessa região, onde a gente bate diversas vezes e não rompe. Mostrei para vocês também a linha roxa, ou seja, a média móvel de 100, segurando o preço nessa mesma região dos 45 mil dólares, e agora a Fibonacci também na mesma região. Esta linha que vocês estão vendo da Fibonacci aqui é o 0,618 da Fibonacci, uma conhecida região para a gente encontrar aqui suporte ou resistência. No caso aqui, uma resistência, como vocês estão notando. O preço bate e cai, não consegue romper aqui. Um rompimento levaria a gente até essa região aqui que vocês estão vendo, né, do 1, onde a gente está nos 52 mil dólares, mas não consegue romper os 45 mil dólares, o 0,618 da Fibonacci. São três indicadores mostrando resistência no mesmo ponto, né? O nosso triângulo,
a nossa média móvel de 100 dias e também 0,618 da Fibonacci. Portanto, para você que está no mercado, é momento de aguardar, porque a gente ainda não está no momento aqui onde reverteu a tendência, mas você que está fora do mercado deveria aguardar o rompimento desta principal resistência, dos 45 aos 46 mil dólares. Romper essa região vai nos dar um pump, vai levar a uma subida de preço, provavelmente até essa região dos 52 mil dólares. E também fiquem ligados nesse cruzamento das médias móveis que eu comentei com vocês anteriormente. Então, as duas coisas acontecendo te dão uma força muito grande, né? Te dão uma indicação muito grande de que o preço vai subir. Então, cruzamento da de 50 para cima na média móvel de 100 e também o rompimento da região, da resistência dos 45 mil dólares. Beleza? Se te ajudou, não esquece de deixar o like aqui no vídeo, hein? Beleza, olhamos para o gráfico, você entendeu a nossa situação atual, mas e olhando para os fundamentos do Bitcoin, olhando para o longo prazo, é uma hora da gente estar realmente focado em Bitcoin ou não? E eu digo para vocês com toda a convicção de que é. E não só para a gente, como para empresas e também para países. E por quê? Porque como essa matéria aqui muito bem diz, né, matéria da Cointelegraph Brasil, militarização das finanças é arma das potências ocidentais contra a Rússia, mas pode ameaçar hegemonia do dólar. O que eles estão falando é o seguinte: vocês estão percebendo que essas potências ocidentais lideradas pelos Estados Unidos, estão usando o dólar, a moeda de reserva mundial, como arma, agora nesse momento, contra a Rússia. Estão fazendo o seguinte: Rússia, você tem muita reserva internacional, né? Muito dinheiro. Você não vai pegar esse dinheiro, não. Esse dinheiro não é mais seu. Congelamos as suas reservas. Você não tem mais acesso à sua reserva internacional. Então, é como se você tivesse uma conta bancária, você faz algo que um vizinho teu não gosta e ele consegue congelar a tua conta bancária. Não, você apoiou um negócio que eu não acho legal, está fazendo algo que eu não gosto aqui no nosso bairro, portanto, você não tem mais acesso ao seu dinheiro. Você continuaria usando um dinheiro desses, onde você não tem controle, onde o seu vizinho controla se você tem acesso ao dinheiro ou não? Óbvio que não. E aí, voltando para o contexto macro, é a mesma coisa que está acontecendo no caso da Rússia. A Rússia falou: peraí, eu acreditei num sistema onde as minhas reservas estavam garantidas pelo dólar e agora que eu quero pegar, no momento que eu mais preciso pegar esse dinheiro, porque eu estou num momento de conflito, de guerra, sei lá o quê, eu não consigo acessar, esse dinheiro não serve mais para mim. O dólar não serve mais como moeda de reserva para mim. Isso não é somente para a Rússia. Os outros países começam a ficar com medo, né? Peraí. Os Estados Unidos não estão gostando do que a Rússia está fazendo. Mas se amanhã for eu? E se amanhã os Estados Unidos não gostar do que eu estou fazendo? E pegar a minha reserva de dólares? Começa a complicar. A moeda de reserva começa a se tornar uma arma em poder dos americanos. E outros países não podem aceitar esse risco. A tendência, portanto, é que eles precisam de uma moeda neutra, uma moeda que não tenha controle de nenhuma parte. E adivinhem que moeda é essa? Existem algumas opções atualmente. Você pode falar, talvez reserva em petróleo, reserva em ouro. Sim, existem outras possibilidades de reserva, mas nenhuma é tão segura e tão neutra quanto o Bitcoin. Você pode ver que petróleo, existem países que conseguem controlar a oferta e demanda de petróleo. Isso impacta no preço. Mesma coisa com relação ao ouro. Isso não se aplica ao Bitcoin. E qual o tamanho desse risco? A matéria também explica para a gente que o ouro representa somente 13% do total de reservas dos países, enquanto moedas estrangeiras compõem 78% do total. Então, olha o tamanho do risco. Não é que é uma coisa equilibrada. Tem ouro, tem petróleo, tem moeda. Não. Ouro, 13%. Moedas, e o dólar constitui a maior parte dessa reserva de moedas, 78%. Portanto, é isso aqui que pode ser confiscado, pode ser congelado da reserva de um país. É muita coisa, é um risco absurdo. Eles precisam diluir esse risco. Pode manter talvez alguma coisa em dólar, até para ter um bom relacionamento com os Estados Unidos? Sim, mas não dá para deixar 78% em dólar ou em moeda de outros países. Eles precisam migrar parte disso para um ativo superior. Essa é a importância da gente ter uma moeda neutra. Usar moeda como arma é extremamente perigoso para qualquer pessoa. Imagina se o governo agora começa a questionar a quantidade de carne que a gente come. E ele tem o poder,
com a nossa moeda de proibir a gente de comprar carne a partir de determinado momento. Isso pode acontecer muito em breve com o real digital, tá, pessoal? O Pix já é uma prévia do real digital, o governo tendo controle de tudo que você faz com o seu dinheiro, desde o momento que o dinheiro entra até o momento que o dinheiro sai, ele sabe todas as informações e ele pode começar a controlar que tipo de coisa você come, que tipo de coisa você bebe, quanto disso você pode consumir. Isso é uma arma e é muito perigoso um dinheiro que possa ser usado dessa forma, ou seja, que não é neutro. Isso é prejudicial para a gente e também para países. Os países começam a ter o mesmo problema que a gente sente na nossa carne aqui. Lá na China, por exemplo, o governo já faz isso, já coloca validade no dinheiro, faz testes nesse sentido. E a gente vai ver isso acontecendo futuramente aqui também. A única forma de escapar disso é tendo um dinheiro inconfiscável, um dinheiro descentralizado, um dinheiro que não tem lado, um dinheiro que é neutro. E o Bitcoin é isso. É um dinheiro inconfiscável, não tem lado, não tem política, portanto, não existe controle sobre o Bitcoin, não existe governo que possa controlar como o Bitcoin vai ser usado. E como sempre, aqueles que fazem essa transição primeiro têm vantagens, têm menos barreiras do que os últimos a entenderem esse processo e entrarem para o Bitcoin. Portanto, quem está acompanhando aqui o canal tem essa vantagem estratégica aí de poder migrar agora para o Bitcoin e não ficar na mão de parasitas, de governantes malucos que podem a qualquer momento proibir você de realizar certas compras que eles acham muito ruins, como por exemplo a compra do próprio Bitcoin. Enfim, por hoje é isso. Não esqueçam de preencher o formulário e votar na Criptomaníacos nos links aqui embaixo. Um ótimo sábado e domingo para todos vocês. Excelente final de semana. Por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima.